Legal, Início mesmo, né? É o início mesmo. Vou começar aqui, tá tudo bem. E por falar em início mesmo, Bia, eu posso me despedir agora? Pode, Fê, pode Nossa, sim. gente, então vai. Eu estou aqui atrás se precisar de alguma coisa, mas vou-vos deixar então com a Bia. Daqui a bocadinho voltamos na área das perguntas. Até já. É mais, Fê. Então vamos lá, eu lembrei do meu raciocínio, vou voltar a ele. Que assim, na semana passada, nós falamos um pouquinho, né, do que é esse mercado exclusivo a psicólogos, o plantão psicológico em empresas. Essa aula ficou disponível a semana toda até hoje às 19 horas, agora a gente já não consegue mais acessá-la. E hoje a gente vai então falar, afinal, o que é o plantão psicológico em empresas. A proposta de Psicólogos em Company, né, toda vez que Psicólogos em Company vem aqui, né, em uma aula ao vivo, nos nossos posts ou nos nossos textos, a gente tem sempre como proposta dividir a nossa experiência, a minha experiência e a do Fernando. O que a gente fez antes de nos tornarmos sócios e o que a gente uniu, né, dessa experiência da Bia e do Fernando para criar, então, a nossa consultoria, que está no mercado desde 2013. A aula de hoje é muito interessante, porque é uma aula que a gente continua fazendo pesquisas para ver se a gente encontra respostas, e agora que nós desenvolvemos a metodologia de PPI, plantão psicológico em empresas, a gente faz as pesquisas ainda mais fortemente para ter certeza, né, de que ainda somos os únicos a estar pensando nisso. E a gente vai contar, então, um pouquinho, principalmente das distorções que tem no mercado e que nós, psicólogos, cometemos. Eu, inclusive, antes de trabalhar com isso, também tinha algumas distorções. Conforme a gente começou a fazer pesquisa, eu entendi que muitas coisas que eu acreditava que em relação ao plantão psicológico, estava muito mais relacionado ao que eu ouvia de alguns colegas, algumas coisas que eu deduzia do que necessariamente o que é o plantão psicológico. Então, a proposta da aula de hoje é a gente entender o que é o plantão psicológico para poder chegar, então, no que é o plantão psicológico em empresas. E tem uma diferença bastante significativa nesse processo. É bem importante que você perceba isso. Como a gente tem aí a grande maioria que está conosco que quer trabalhar com essa área, é importante que você perceba isso e que você domine, para que quando você for conversar com uma empresa que está buscando um consultor, né, na área de saúde emocional, justamente porque ela não conhece a área, você não vender uma coisa que não é real, tá? Eu vou começar a partilhar, então, os meus slides, vou deixar de ver os comentários um pouquinho, deixa eu só ver se tem alguém que eu preciso dar boa noite aqui rapidinho antes de eu começar. Rosana, seja bem-vinda. Luciana, seja bem-vinda. Sheila, seja bem-vinda. Muito legal. Então, sejam bem-vindos quem chegou, e agora eu não vou mais dar boas-vindas, eu vou correr lá para os slides, tá? Então, deixa eu só ir aqui para a apresentação dos slides. Opa, acho que eu fui e voltei. Começar a apresentação. Foi, perfeito. Eu cliquei no parar sem querer. Então, afinal, o que é plantão psicológico em empresas? Essa vai ser a nossa discussão. Nós vamos falar aí aproximadamente 35, 40 minutos, e depois a gente vai abrir para perguntas. Prepara a tua pergunta, coloca a tua pergunta aí, tira a dúvida, tem muita gente querendo trabalhar com isso, então as dúvidas que vocês tiverem, por favor, vão colocando, e a gente vai esclarecer com a maior, né, assim, a gente quer realmente que o plantão psicológico nas empresas esteja no mundo, então tudo que a gente puder, a gente vai esclarecer. Nós só não vamos esclarecer questões das próximas aulas, mas aí você fica convidado para vir nas 2 próximas aulas que estão agendadas. Muito bem, Bia, então vamos lá. Por onde que a gente vai trilhar esse caminho? A definição de plantão psicológico, eu tentei colocar isso aqui de uma forma bem simples mesmo, mas de maneira que fique efetivo e que você consiga perceber aí a diferença que é esse serviço, né, essa área de atuação da psicologia, porque é literalmente isso, uma área de atuação da psicologia, a relação que ele tem com os momentos de crise, não é psicoterapia, a gente vai conseguir perceber isso ao longo do nosso bate-papo. Então, o que a gente oferece nas empresas como plantão psicológico, a gente vai trazer para vocês os novos mercados e qual que é a nossa missão, o que a gente vem aí desenvolvendo de setembro para cá, a partir do momento que a gente criou esse curso e que a gente tem aí os alunos da turma 1 seguindo com a gente, tá? Então, esse vai ser o caminho que nós vamos trilhar juntos. Então, rapidamente, até porque tem muitas pessoas que já nos conhecem, né? Eu vou falar um pouquinho de mim e do Fernando. Então, as meninas que comentaram que estão chegando hoje, que é o primeiro contato, se realmente, né, se
interessar por esse assunto, perceber que isso vai ao encontro do que você está buscando nesse momento, a minha sugestão é que você vá lá no YouTube, no @psicólogos-in-company, ou então no nosso site, www.psicologosincompany.com.br, e assista uma série de 4 vídeos que tem lá, que a gente conta a nossa história detalhadamente. Então, quem quer se inspirar, quer aprender os erros, os acertos, de começar a trabalhar com empresas, a gente partilha em 4 vídeos lá, um contando um pouquinho do projeto, o outro falando um pouco da Bia, da minha trajetória, o outro falando um pouco da trajetória do Fernando, e o que a gente está fazendo aí em termos de saúde emocional. Tá? Então, fica o convite. No YouTube tem todos eles e você vai conseguir acompanhar. Mas, enfim, né, Bia e Fernando, uma psicóloga que trabalhava em RH há muitos anos, um empresário que também trabalhou como funcionário em diversos cargos. Eu costumo brincar com o Fernando que eu não sei do que ele não foi diretor dentro de uma empresa, chegando até CEO. Inquietos, muito inquietos, que se conheceram e perceberam que eram muito apaixonados pelo trabalho, e essa paixão e alguém muito insatisfeita com o RH, esse alguém era eu. Então, né, quem é de RH, que está vivendo a transição de carreira, que já viveu, de estar lá na empresa e achar que aquele lugar lá não faz mais sentido. Eu passei por tudo isso em 2012 para 2013, e aí nessa época eu tinha conhecido o Fernando, e o Fernando acabou me ajudando muito. Na verdade, o Fernando foi meu mentor mesmo nesse processo de transição, me ajudou a estruturar toda a parte de planejamento estratégico da empresa, porque ele não queria ser meu sócio. Não sei se vocês sabem dessa história, mas ele não queria ser meu sócio. E aí, num determinado momento, ele mudou de ideia e nós nos tornamos sócio. E que bom, porque ele já tinha me ajudado a desenvolver praticamente todo o processo de planejamento estratégico da empresa. Nós criamos, então, né, com essa inquietude toda de ir para o mundo, de poder desenvolver pessoas, a SM Factory. A SM Factory é, então, uma consultoria especializada no desenvolvimento de competências de comunicação e comportamento humano. Isso acabou acontecendo em função da minha última experiência profissional dentro de uma universidade corporativa, então eu aprendi muito e muito bem como fazer isso, como desenvolver, né, comportamento das pessoas, e não tem como a gente falar de comportamento sem falar de emoções, isso está muito ligado, então eu acabei desenvolvendo bastante essa expertise, e a SM Factory tem como premissa, então, sempre que se relaciona com uma empresa, ter como princípio, né, o início de uma nova relação. A gente acredita em relacionamento, a gente não acredita em ir lá, vender, entregar um treinamento de prateleira, mas sim no relacionamento com aquela empresa. Né? Eu já cheguei a conversar com pessoas, com interfaces que me foram apresentadas por mais de um ano e meio, para depois de trabalhar com essas pessoas, porque justamente, né, a gente acredita muito nesse relacionamento. E lá em 2017, nós acabamos, né, sendo convidados pelo Bruno Rodrigues, que é um amigo pessoal de vida. Eu conheço o Bruno já há muitos anos, para que desse uma aula para a turma 6 de marketing para psicólogos, falando um pouquinho sobre como que o psicólogo poderia trabalhar dentro das empresas. E quando a gente terminou essa aula, nós fomos bombardeados por alunos da turma 6 do Bruno, querendo mais conteúdo sobre esse assunto. Então, nós fomos apadrinhados pelo Bruno com o projeto Psicólogos in Company, que é esse projeto que a gente divide com você a nossa experiência. Então, lá, quando começou em 2017, a gente ainda falava de como abrir a consultoria, qual era o caminho das pedras para a consultoria, como pensar num projeto, no mercado, como definir nichos de consultoria, até que a gente chegou no plantão psicológico em empresas, e isso eu vou deixar para contar um pouquinho mais para frente, tá? Então, passei bem rapidinho por aqui, para que quem na semana passada já tenha escutado a nossa história não ficar tão entediado, e quem está chegando também poder nos conhecer. Vai ser sempre um prazer, né, conhecer e ter vocês de volta aqui. Inclusive, espero todos vocês na semana que vem. Muito bem, então, quando, né, nós começamos a pensar em plantão psicológico, eu comecei a fazer uma pesquisa com os colegas. Já estava dentro do mundo de marketing para psicólogos, já tínhamos, né, ido para uma imersão do Bruno, porque quando a gente decidiu realmente criar um projeto para psicólogos, a gente entendeu que a gente teria que estar junto com psicólogos. E como o Fernando falou há pouco, a gente agradece muito ao Bruno, porque hoje nós temos amigos psicólogos em todos os nichos, em todas as áreas, espalhados pelo Brasil inteiro. É uma parceira aqui pertinho da gente, que nós conhecemos dessa forma, e que hoje está grudadinha na gente. Enfim, tem vários amigos mesmo. E eu comecei a fazer, então, uma pesquisa
Nós montamos ali um questionário e começamos a perguntar para os psicólogos, então, o que era plantão psicológico. E olha que interessante, né? Nós tivemos respostas do tipo: é um acompanhamento psicológico, é um acolhimento psicológico, é um aconselhamento psicológico, não, é um atendimento psicológico. Não, é um atendimento psicológico breve. Atendimento psicológico de curta duração, atendimento psicológico limitado a um número de sessões, ludoterapia, serviços de apoio psicológico e terapia breve. E aí teve pessoas que responderam: terapia breve eu faço em 4 sessões, terapia breve eu faço em 5 sessões. E uma pessoa respondeu: tem terapia breve que eu faço em 18 sessões. Com essa pesquisa, eu e o Fernando, nós nos assustamos, porque a gente falou assim: uau, então o que é plantão psicológico? Se no mundo da psicologia, se os psicólogos respondem, né, que plantão psicológico é isso, então o que é o plantão psicológico? Nós ficamos aí bastante intrigados, porque a gente já estava fazendo algumas pesquisas, já tinha ali um conceito de plantão psicológico, e quisemos realmente perguntar para a classe, para ver o que a classe devolveria. E aí a gente ficou bastante assustado com isso. E uma das coisas que eu me lembro que eu conversei bastante com o Fernando, até pela experiência dele, né, nessa parte de gestão e tudo mais, foi: Fê, como que a gente vai pensar, né, em estruturar ou trabalhar com plantão psicológico em empresas, se a gente tem aí, de repente, vários psicólogos levando isso e falando cada um que é alguma coisa? E aí o Fernando falou: Bia, a gente precisa ser bem coerente, entender bem, porque para um diretor sentar com a gente e perceber o que é o plantão psicológico em empresas, como é que ele funciona, de que forma ele funciona, a gente precisa ter bastante embasamento, não embasamento teórico, porque quando a gente está com a empresa, a gente não conversa com a empresa sobre aspectos teóricos, mas o embasamento do que é, e para que você possa se sentir seguro e segura, e ao mesmo tempo a empresa também perceber que você sabe daquilo que você está falando. Então, hoje eu percebo que quando a gente vende qualquer serviço de saúde emocional que está no nosso portfólio, eu consigo dizer para a empresa: olha, esse serviço atende nisso, mas a psicoterapia atende naquilo, o 0800 atende aquilo outro, nesse sentido que você está trazendo. Eu acredito que a escuta terapêutica ou o plantão psicológico dirigido ou a roda de conversa, aí depende daquilo que né, que ele está trazendo, vai ser assertiva assim, assim, assim. Então a gente domina porque a gente entende todos esses aspectos. E a gente também sabe por que não deveria estar sendo feito psicoterapia dentro das empresas, tá? Então, essa distorção de conceito, se você não tem claro o que é plantão psicológico, vale a pena dedicar não muito estudo, não precisa de um estudo aprofundado, mas de entender efetivamente o que é o plantão psicológico. É uma área da psicologia, né, uma área de atuação da psicologia, para que a gente possa, na hora de chegar na empresa, poder dizer ali para aquela pessoa que está nos contratando com propriedade qual é o serviço e o nome correto desse serviço que a gente está executando. Então, vamos lá, vamos entender o que é o plantão psicológico, né? Foi o que o Fernando falou: Bia, vamos começar a fazer pesquisas. Então, a gente encontrou alguns artigos científicos. Na época, a gente fez um curso, né, numa instituição sobre plantão psicológico nas organizações. Ali a gente conseguiu muito material teórico também, né, material científico a respeito de plantão psicológico. E, na verdade, descobrimos que o plantão psicológico, ele ficou conhecido e reconhecido por atender a situações de urgência em catástrofes ou acidentes que precisavam de um acolhimento psicológico imediato, muitas vezes seguido de um acompanhamento e, em alguns casos, de encaminhamento para a psicoterapia. Então, a gente já entende que não é psicoterapia só com essa frase, né? Então, ele vem em situações de urgência em catástrofe ou acidentes e precisa de um acolhimento psicológico imediato. Tá? Então, e depois a gente vai encaminhar, né, de um acompanhamento, e em alguns casos vai para a psicoterapia. Então, uma das premissas, por exemplo, do plantão psicológico é que ele não tem uma limitação de número de sessões, mas ele também não é muito extenso, porque eu faço o acompanhamento, mas se eu perceber que a pessoa está ali, né, em função daquela demanda, em função daquela situação de crise, precisando de um acompanhamento mais demorado, a gente encaminha esse processo, essa pessoa para a psicoterapia. Tem vários teóricos que falam de plantão psicológico, mas os mais conhecidos é o Chaves e o Henrique.
Henriquez, não é Henrique, é Henriquez. Então, eles definem que o plantão psicológico é um tipo de intervenção psicológica, né? Então, lá fala acolhimento, aqui fala intervenção, que acolhe a pessoa no exato momento da urgência, ajudando a lidar com seus recursos e limites, tá? Então, a gente tem que ter essa premissa muito importante, né? Então, é no exato momento da urgência. E o objetivo do plantão psicológico é prestar atendimento urgencial à demanda, acompanhando a pessoa em busca de sentido de existência por meio da compreensão do seu sofrimento, sem, contudo, garantir alívio ou viver baseado na experiência de prazer imediato e presente. É isso que o Chaves e Henrique traz aí como a definição, né, do que é e qual é o objetivo do plantão psicológico. Tá, então a gente usa o plantão psicológico efetivamente na sua essência em qual momento? Em momentos de crise. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente vivenciou aqui no Brasil, né, e que a gente sabe que houve aí todo o processo de acompanhamento psicológico. Então, no estouro das barragens, eu nunca me lembro o nome do segundo lugar, mas tanto de Brumadinho como o outro local, né, teve toda uma equipe que foi deslocada, psicólogos que se mobilizaram para ir lá e conversar com aquelas pessoas naquele momento, não só pelas perdas, né, luto geral, né, luto de pessoas, entes queridos que faleceram, de casas que foram perdidas. Então, de uma forma geral, uma situação bastante crítica, uma situação de crise, uma demanda urgencial acabou de acontecer. Incêndios também, no nosso caso, a gente tem, né, de alguns anos atrás, também a comprovação de plantão psicológico lá no sul, né, na Botkiss, quando aconteceu, e a cidade ficou totalmente abalada. Então, um grupo grande de psicólogos se mobilizou para lá, para fazer, né, plantão psicológico com as pessoas da cidade. Em ataques, aquele último, eu não sei se o último, mas de alguns anos que teve aqui em São Paulo, de um menino entrar e acabar atirando em várias pessoas, algumas, né, ficaram feridas, outras vieram a falecer, também teve um grupo, me lembro de, naquela época, já está mais, né, imersa dentro desse mundo dos psicólogos e ver muitos colegas se mobilizando para poder estar indo para a escola e fazendo ali um revezamento de atendimento. Enchentes, de uma forma geral, quando as pessoas perdem tudo também, né, que vão para aqueles espaços, ginásios de esportes, escolas, é muito comum ter um grupo de psicólogos que vai ali e que começa a fazer esse atendimento. Eu sei que existe, não sei se em outros lugares, mas no sul da Bahia, numa universidade federal que tem lá, um curso de extensão, uma pós-graduação em plantão psicológico, exclusivamente plantão psicológico. Agora que a gente começou a divulgação da turma 2, nós recebemos o contato de uma pessoa, de uma psicóloga que é de lá, ela estava querendo fazer alguns projetos e veio ver com a gente o que a gente achava, e foi interessante porque a gente conversou com ela num dia, e depois no dia seguinte a gente tinha uma reunião marcada com uma aluna da turma 14 do Bruno, que também tinha um projeto, e elas possivelmente estão na mesma turma, mas não se conhecem, porque está sendo online, e aí foi reforçado. E é exatamente aquilo que a gente tinha estudado, né? Então, o plantão psicológico, ele nasce muito pautado em demandas urgenciais, em momentos de crise, ele tem esse principal objetivo. Toda a formação está baseada nisso, em que o psicólogo se mobilize e que esteja. Bia, por que você está falando tanto disso? Porque isso é fundamental. É muito complicado e eu percebo que essa é uma questão nossa, enquanto psicólogos, da gente ir para o mercado oferecendo um serviço e não sabendo a definição deste serviço, né? Então, se fala muito em plantão psicológico nas empresas, mas qual que é a definição de plantão psicológico nas empresas? E uma coisa que eu e o Fernando nós percebemos é que o plantão psicológico, na sua essência, na forma como ele nasceu, na forma como o Chaves e o Henrique, né, definem ele aqui, ele não se aplica dentro das empresas. Aí você pode falar assim, Bia, mas nem nesse momento de pandemia, porque nesse momento de pandemia a gente já está chegando aí 1 ano, né, de todo esse processo aqui no Brasil, a gente já não está falando de uma questão emergencial, a gente já está falando de uma coisa que está estabelecida. Então, a maneira como a gente vai manejar as emoções desse funcionário já não é igual quando a crise começou ou quando a pandemia começou. E esse é um ponto bastante importante que a gente já tinha pensado na metodologia
antes de começar a pandemia, porque nós aplicamos a metodologia desde 2019, então a gente vem já trabalhando com isso mesmo antes da pandemia, e com a chegada da pandemia se intensificou, mas para a gente se intensificou muito mais nos primeiros meses de pandemia, escuta terapêutica, que são 3 encontros, que a gente também tem um direcionamento ali, e aí sim, as pessoas estavam falando do medo daquela época, de perder emprego, de coisas bem pontuais, e era uma crise que estava estabelecida. A gente continua tendo uma crise estabelecida, mas que não sabemos como que vai funcionar, então virou um modo de estar no mundo, de viver no mundo, e aí a gente precisa perceber que isso não é a mesma coisa do plantão psicológico. Então, definitivamente, plantão psicológico em empresas não é psicoterapia, e isso precisa estar muito marcado. Nas nossas pesquisas, a gente se deparou com pessoas que tinham sido contratadas antes da pandemia, tá? Estou falando de situações antes da pandemia, para estar na empresa lá uma manhã, ficar à disposição da empresa. E essa pessoa, na verdade, estava fazendo psicoterapia, porque ela ficava lá, né, por um tempo indeterminado, atendendo as mesmas pessoas e tudo mais. E a gente tem que tomar bastante cuidado, né, porque tem algumas cláusulas lá do Código de Ética que pode, né, ferir aí o nosso código, e a gente pode, por não estar tão atento a essas questões, ter algum tipo de problema, caso haja alguma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Então, né, o que oferecer para as empresas? Se o plantão psicológico, na tua essência, ele não funciona, ele acaba por não ser aderente àquilo que as empresas precisam. Bia, por que você está falando que ele não é aderente ao que as empresas precisam? Por experiência, tá? Então, baseado muito na nossa experiência. Já aconteceu de eu estar vendendo para uma pessoa, quando eu digo vender, está numa reunião de apresentação de trabalho, tá? Que isso é uma venda. Então, está ali apresentando a consultoria, está apresentando os serviços, isso antes da pandemia, inclusive, e na forma como eu estava explicando que a gente faria o trabalho, a pessoa virar e falar assim, eu não quero psicoterapia aqui. Psicoterapia ele vai fazer em algum outro lugar, mas eu não quero aqui, eu não quero um psicólogo aqui. Então, a gente já escutava muito isso antes, porque as empresas realmente eram avessas, né, a olhar para qualquer questão de ordem emocional, mas em 2019, a gente começou, então, né, a ter uma questão que era, você estava fazendo ali a formação, o desenvolvimento de competências comportamentais, e no intervalo, na hora do almoço, alguém te procurava e trazia uma questão de ordem emocional. Então, isso começou a se evidenciar, e eu me lembro que eu voltava das empresas falando, nossa, né, falava para o Fernando, a empresa tem gente que está com ansiedade, alguém comentou que está com depressão, até que um dia, foi bem em janeiro de 2019, um cliente nos procurou e disse, Bia, eu estou percebendo que as pessoas estão mais ansiosas por aqui, as pessoas estão encontrando dificuldades de produzirem, elas, né, não estão bem emocionalmente, e eu gostaria de pensar em alguma coisa, mas eu não quero psicoterapia. Então, eles batiam muito nessa tecla de que não queria psicoterapia, né? E aí a gente começou a pensar, então, como se eu não posso oferecer o plantão psicológico, né, que serviços que eu vou oferecer para esses funcionários que têm, né, que vêm encontrando aí essas dificuldades emocionais. E os estudos, então, que a gente foi fazendo, era sempre muito pautado em encontrar uma metodologia. E aí vocês vão entender por que a gente desenvolveu o método. As empresas, elas gostam muito de processos com começo, meio e fim. Até porque elas precisam ter um planejamento, se elas têm que fazer algum tipo de investimento, elas precisam perceber quanto que elas vão gastar, quanto que elas têm que investir, se tem verba para isso, se não tem. Na verdade, nas empresas, inclusive, chama-se de budget, né, que é o orçamento, usam aí o termo em inglês. Tudo isso, né, precisa estar muito bem organizado para que a empresa possa pensar em distribuir. E já começava a acontecer, lá em 2019, muitos trabalhos voltados para a área de qualidade de vida. Então, a saúde mental, a saúde emocional também estavam relacionados com a qualidade de vida. Só que a gente não encontrou no mercado nenhum método. Foi, inclusive, na ocasião que a gente foi fazer o curso, né, numa instituição que oferecia plantão psicológico em organizações, e o que a gente percebeu é que era uma coisa que tinha ali uma estrutura pautada no plantão psicológico, de atuação do psicólogo, do comportamento do psicólogo, o quanto que o psicólogo precisava ser acolhedor, aquilo que a gente sabe na nossa formação de uma maneira geral, porque para o contexto clínico também isso é importante,
mas não tinha ali o que fazer no primeiro encontro, o que fazer no segundo, quantos encontros seriam, de que forma que seria tudo isso. Então, a gente percebeu que, de fato, não tinha um método, e muito menos um método reconhecido, que as empresas pudessem efetivamente olhar e falar, nossa, isso vai fazer sentido aqui para o meu negócio, isso vai ao encontro da minha estratégia. Aqui tem uma ressalva que é importante. Todos vocês que colocarem que querem trabalhar, precisa começar a pensar, desenvolver uma questão que é, eu vou entrar na empresa para ajudar esse funcionário, para apoiar esse funcionário, para trabalhar a saúde mental, a saúde emocional desse funcionário, mas eu não posso esquecer que é a empresa que quem está me contratando. Então, eu também tenho que ter um olhar, um viés para como eu vou ajudar no resultado dessa empresa, como que eu vou ajudar na melhora de alguns índices de produtividade, como o turnover, que é o índice de entrada e saída de funcionários, absenteísmo, que mede a produtividade em termos de faltas e atrasos. Então, se eu tive 200 horas de faltas e atrasos no mês, foram 200 horas a menos que a empresa teve em produtividade. Então, esse olhar também precisava ter aí um olhar muito voltado para isso. E quando a gente vai lá olhar o conceito do plantão psicológico, não está nada relacionado com aquilo que a empresa precisa, ou com aquilo que a empresa tem um olhar. Por isso que nós, funcionários, e aí eu digo até nós que estamos, às vezes, dentro dos RHs, a gente acaba ficando enviesado e achando que a empresa está olhando só para números. A empresa precisa olhar só para números, porque senão ela não se mantém. Se as empresas não fossem sustentáveis, agora com a chegada da pandemia, elas teriam quebrado. Então, quantas empresas não fecharam, justamente porque elas não eram empresas sustentáveis. Então, a empresa precisa ter realmente esse olhar para a produtividade e para números. E aí foi uma percepção que a gente teve também. Não tem nenhum método e também não tem nada dentro do plantão psicológico, na descrição dessa área da psicologia, que vá olhar para a empresa e ajudar a empresa a perceber aí a importância, de trabalhar a saúde mental, a saúde emocional. Precisa ter um retorno. É lógico que hoje a gente consegue vender isso muito tranquilamente, porque se ele estiver bem emocionalmente, automaticamente ele vai produzir mais. Inclusive, no dia 14 de fevereiro, saiu uma reportagem, eu comentei dela na semana passada na aula, na Folha de São Paulo, onde tem ali, algumas questões sendo ditas no Fórum Mundial, Fórum Mundial Econômico, Fórum Econômico Mundial, alguma coisa assim, o Fernando vai saber. E depois ele me fala aqui, Fê, se eu falei trocado, qual que é o correto. Mas, enfim. Fórum Econômico Mundial, isso mesmo. Fórum Econômico Mundial, obrigada, Fernanda, eu sempre troco. E aí, um dos dirigentes, um dos grandes especialistas em saúde mental disse, olha, agora, realmente as pessoas perceberam que a saúde mental, a saúde emocional interfere na produtividade. Mas lá em 2019 não tinha isso, então eu e o Fernando começamos a pensar, se não tem isso, como que a gente se coloca, E aí a gente se colocou, então, criando uma metodologia baseada em pilares que são fundamentais para as empresas, mas que não está dentro do plantão psicológico, dentro dessa área da psicologia. Vamos pensar nisso tudo. Baseado em 2 olhares muito, muito definidos. Nossa, tá um barulhão aqui, Fê, tá aparecendo aí? Alguém tá com moto aqui. Já passou. Já passou? Que bom, porque aqui continua. Eu acho que eles passaram correndo. Então, muito baseado nesses aspectos, de olhar para a empresa e de perceber, porque dentro do plantão psicológico, se você for estudar realmente essa área da psicologia, você vai perceber que eu tenho sempre o psicólogo e a pessoa que vai ser atendida. Não aparece uma terceira parte, e muito menos uma terceira parte que é a parte pagante, ou seja, a maior parte, 90% dos trabalhos de plantão psicológico, eles estão muito relacionados a trabalhos voluntários, a trabalho social. Então, dentro da área da psicologia de plantão psicológico, nem se fala de como cobrar isso, de que forma cobrar isso. E aí a gente foi pensando em tudo isso, na experiência do Fernando, como CEO, o que faria um CEO pensar que ele precisa implementar um processo de saúde mental e saúde emocional dentro da empresa e que ajudasse aí no processo estratégico dele, ou de diretores, ou para áreas de medicina e segurança do trabalho. Não me lembro o nome de quem, mas alguém colocou que trabalha nessa área. Então, são normalmente os caminhos que a gente vem encontrando e que a gente vai entrando aí dentro das empresas.
A metodologia tem o nome de plantão psicológico dirigido, porque a gente dirige efetivamente todo o processo do funcionário, a gente ajuda ele a fazer uma série de coisas, e eu vou contar isso para vocês um pouquinho mais aqui no decorrer da aula. Então, afinal, o que é o plantão psicológico em empresas? Bia e Fernando, por mais de 2 anos de pesquisa, porque, como eu disse, a gente continua pesquisando, nós não encontramos nenhuma definição oficial, nenhuma área dentro nenhum estudo dentro da área de plantão psicológico que dissesse efetivamente o que é um plantão psicológico em empresas. Como que ele funciona, para que ele serve, qual que é o objetivo. Não encontramos absolutamente nada. A gente foi encontrando serviços de saúde emocional dentro das empresas, mas um plantão psicológico em empresas não. Então, a gente decidiu criar um método, né, de plantão psicológico em empresas, que a gente chama de PPE, tanto que o nome da comunidade é #comunidade_PPE, né, desenvolvido pela consultoria, né, pela SM Factory, que tivesse começo, meio e fim. Lembra que eu falei há pouco, né, que as empresas têm essa necessidade de saber qual vai ser o período? Então, então vamos colocar começo, meio e fim. No nosso caso, nesta metodologia, nós temos 7 encontros, tá? 7 encontros, então ele sabe que no final de 7 semanas, aquela pessoa sai dali, né, com um processo de manejo emocional pronto para ser colocado em prática. Ele só não vai colocar se ele não tiver atitude, e na atitude das pessoas a gente não interfere, mas que ele sai de lá com condições de poder manejar suas emoções de uma forma mais efetiva, isso sem sombra de dúvidas. Nos nossos estudos de plantão psicológico, nós percebemos que, né, o que se fala é que toda a teoria de PP foi desenvolvida baseada na psicologia humanista, mas muito mais focada em Carl Rogers, na psicologia centrada na pessoa. Era uma possibilidade da gente estudar um pouco mais de Rogers e trabalhar, mas também apareceu em alguns estudos que se olhava para Abraham Maslow. E aí eu falei para o Fernando, bem, Maslow é universalmente conhecido nas empresas e aceito pelas empresas. Deixa eu explicar isso melhor para você. É muito comum em treinamento e desenvolvimento comportamental, técnico, sempre que necessário, a gente ter lá a pirâmide de Maslow, fazendo alguma adequação, fazendo o funcionário perceber, né, que no seu desenvolvimento ele precisa olhar para as necessidades básicas, e as empresas conhecem. Aliás, a área de administração de empresas usa muito Maslow, então nós decidimos olhar e fazer uma linguagem que a empresa conhece, que a empresa já está habituada, que se a gente falar, a empresa já vai saber do que é. Lógico que nós vamos ter que explicar onde que a metodologia se baseia em Maslow, se a empresa pedir, se não tem necessidade disso, mas nós acreditamos, apostamos e deu muito certo. Então, quando a gente fala que a metodologia que está baseada, né, na teoria das necessidades de Maslow, as empresas já falam, olha que legal, e já se abrem para saber disso. Como eu disse, atrelado ao negócio, ao resultado da empresa. Então, como que eu vou trabalhar essas emoções, de que forma que eu vou, né, mostrar para a empresa que esse funcionário vai voltar melhor. E antes que vocês coloquem aí uma pergunta, se já não tiver, a gente não devolve nada para a empresa, para poder, né, fazer com que o funcionário se sinta realmente à vontade para trazer todas as suas questões. É muito bem aceito pelas empresas que não se devolva nada. A gente devolve dados quantitativos, mas isso mexe no resultado porque ele volta com um plano de ação para manejar melhor aquela emoção e aprendendo que ele também pode manejar essa emoção em outras áreas, em outras situações. Então, é bem interessante. Ele está pautado na escuta terapêutica e atividades dirigidas. Então, na turma 1, a gente ainda falou um pouquinho sobre testes psicológicos, mas com a chegada da pandemia, a gente suspendeu os testes, não se aplica mais testes e não fez falta, então a gente está pautado muito mais aí no último ano, mais ou menos, tudo que eu fiz, eu já não utilizei os testes, porque eu estou fazendo 100% de todos os atendimentos de plantão psicológico em empresas via online, e então a gente trabalha na escuta, né, naquele processo de escutar, de acolher, bem a escuta terapêutica mesmo, e vai fazendo atividades que vai dirigindo todo esse processo. Uma das coisas que eles mais gostam é que tem um plano de ação. Então, ele consegue olhar para a emoção, perceber o que ele sente
e montar um plano de ação para poder manejar isso depois, tá? Eu também, né, conversei muito com o Fernando, a gente sentou, quebrou a cabeça e conseguimos fazer uma adaptação usando duas ferramentas, que são ferramentas utilizadas para as áreas estratégicas da empresa, que é o 5W2H e a análise SWOT. Então, nós pegamos o conceito dessas ferramentas e conseguimos colocar ali as questões das emoções, e eles saem dali olhando e percebendo. E é muito interessante, porque, principalmente para os cargos administrativos para cima, eles trabalham com essas ferramentas no dia a dia, em planejamento estratégico, para montar objetivos da área, ou para entender, né, quais são as forças e as fraquezas, as ameaças e as oportunidades da empresa. Então, quando você apresenta a ferramenta, e a gente tem trabalhado isso bastante com níveis de liderança, eles gostam, porque eles já estão acostumados, é uma linguagem que não é psicologuês. Então, eu não quero dentro da empresa, a maior parte deles não quer, né, achar que está fazendo psicoterapia, ou que um psicólogo está analisando, e aí isso quebra um pouquinho, porque a gente não está fazendo psicoterapia, e isso ajuda bastante. Ixi, Fernando, agora é o alarme de incêndio aqui. Está muito alto aí? Eita, nós. Não é o nosso, não? É o nosso. Que legal! É o nosso. Muito bem. Tem essa questão que desde o começo a gente sempre pensou que nós não queríamos, em hipótese alguma, ser envolvido num processo trabalhista, com um funcionário indo lá e dizendo, tem uma psicóloga que me escuta lá na empresa e ela falou alguma coisa que disse que eu tenho depressão, ou que eu tenho burnout, ou que eu estou passando tem a ver com a empresa. Então, para salvaguardar essas partes, para a gente não ser envolvido em nenhum processo trabalhista, em nenhum processo civil, né, de dano moral, o método está todo pautado em salvaguardar a empresa, o funcionário, a consultoria, ou seja, o psicólogo, né, aquela pessoa que está ali para que a gente possa realmente estar ali manejando emoções e não encontrando uma dor de cabeça, como nas nossas pesquisas a gente percebeu que alguns colegas encontraram, inclusive respondendo a processos, tendo CRP suspendendo, né, a possibilidade de estar atuando e tudo mais, tá? E, por mais que esteja atrelado a toda a estratégia da empresa, os beneficiados é a empresa e o funcionário. Então, tem um benefício direto para o funcionário. É muito comum ali no primeiro, segundo encontro, ele já está falando, nossa, Bia, está uma diferença gigante na minha vida, estou percebendo um monte de coisas, nossa, isso tudo que eu senti era raiva. Então, eles vão percebendo e vão conseguindo ali ter uma consciência maior de como eles podem olhar, né, para as emoções e escolher quais são os comportamentos que eles vão ter a partir daquilo que eles estão sentindo. Se você quer trabalhar com PPE, né, muitos de vocês colocaram que quer trabalhar, então o convite é que você venha com a gente. O que o método te apoia nesse processo, né? Ele apoia você a mudar o seu mindset, né? Então, se você tem ali a sua forma de pensar de que empresa é mercenário, de que empresa só pensa em lucro, o método vai mostrar para você que esse pensar é importante, o do lucro, né? O do mercenário você vai precisar ressignificar, e por que você vai chegar lá e vai ajudar, inclusive, a melhorar esse lucro. Então, a gente ajuda aí nesse processo de mudança, o método tem essa capacidade. A falar a língua das empresas, porque se o psicólogo chega lá falando psicologuês, a empresa não entende, ela não quer psicoterapia. A adotar uma postura consultiva, que é uma postura de consultor mesmo, aquela pessoa que vai lá e que vai resolver um determinado problema que a empresa não consegue resolver sozinha. O método também te ajuda com uma comunidade forte que se apoia. Há uns meses atrás a gente não podia dizer isso em hipótese alguma, né, Fernando? E hoje a gente já pode dizer, a turma 1 está sendo fabulástico, eles terminam agora 13 de março. Terminam quem conseguiu assistir às aulas, porque tem um ano para fazer a formação toda, mas mais de 50% deles estão caminhando aí para terminar 13 de março, todo o processo, e já ter o selo de facilitador. E é uma comunidade que está, assim, super, super engajada e que a gente quer muito se apoiar e poder fechar com grandes empresas e poder contar uns com os outros, né? Porque hoje a gente não divulga o método. Se só a Bia Santos faz o método e não dá conta, porque a gente tem demandas. Semana passada a gente fechou 2 empresas, essa semana a gente tem 3 reuniões e assim tem sido desde da pandemia para cá. Não paramos de trabalhar com plantão psicológico em empresas.
e também entender como que o mercado empresarial funciona, porque para você poder ser efetivo e poder conseguir ter ali a rentabilidade que você quer e precisa, isso é fundamental, tá? Nesse sentido, o que está estabelecido já e que você pode ter certeza, né? A partir de 2020, com a pandemia, um novo paradigma apareceu, né, que as empresas estão olhando para a saúde emocional das suas equipes. Então, um novo mercado se abriu, que é o mercado de saúde emocional e mental nas empresas. Eu falei que se abriu, ele já existia, mas agora ele está escancarado, ele está aberto. As empresas não acham mais um absurdo um psicólogo bater lá na porta e dizer, olha, eu sou uma consultoria de saúde mental e saúde emocional. Isso já é mais comum. Não significa que a gente não tenha um mundo para desbravar. Na semana passada mesmo, num dos nossos posts, um colega colocou, a empresa não pensa nisso, a empresa pensa só em lucro. Eu acredito que existe ainda um percentual grande de empresas assim, mas de uma forma geral, se você pegar, por exemplo, o e-book, que eu imagino que você baixou, né, para poder estar na nossa lista VIP de e-mails, enfim, que a gente transcreve ali um artigo da Organização Mundial da Saúde, lá atrás, muito antes da pandemia, a OMS já falava sobre isso, né? Eu estou começando uma especialização em psicologia da saúde ocupacional, e lá no IPQ, e eles falam também sobre isso. Existem uma série de psicólogos tentando levar o psicólogo para dentro das empresas, incorporar também o psicólogo como uma necessidade dentro das empresas. Então, é um mercado que está aí, é um novo mercado, e nós, psicólogos, ainda não estamos preparados, né? Nem tem aí metodologias que podem se adequar às empresas do mercado. E se você, de repente, ainda tem alguma dúvida sobre isso, né, eu trouxe aqui, só para você saber. Na verdade, essa revista está perfeita, se alguém quiser entender melhor, tem outras reportagens a respeito, mas eu trouxe essa do Divã Corporativo, que eu achei muito interessante. Essa reportagem chegou para a gente através da comunidade PPE, então foi uma aluna, Paula Nery, que falou, gente, olha que saiu fresquinha, então, a comunidade é muito legal por conta disso, a gente vai trocando, vai falando, e tem várias informações aqui que são importantes, mas eu quero frisar com vocês essa questão da parte estratégica, tá vendo? Então, as empresas estão fazendo serviços, né, estão desenvolvendo serviços de saúde emocional, mas é importante, né, que aquele serviço ele se atrele à estratégia da empresa. E, nesse sentido, pela minha experiência do Fernando, a gente fez bastante empenho para que o método possa realmente agregar essa estratégia. Nessa reportagem, eles falam, né, que lá em 2019 a gente já tinha ali 43% das empresas brasileiras trabalhando com serviços, desenvolvendo programas de qualidade de vida. E nesses programas de qualidade de vida, o segundo item aqui é programas de saúde mental. Daquelas 43% das empresas que já estavam tendo programas de qualidade de vida lá em 2019, 87% delas estavam deixando a verba destinada para serviços de saúde mental. Então, como que eu posso colocar para vocês? Na verdade, é uma distorção que a gente tem, de que as empresas não estão abertas para isso. Volto a dizer, vamos precisar abrir mercado, com toda certeza, mas já se fala disso um pouco melhor, né? Nesse sentido, Fernando e eu temos uma missão pessoal que começamos aí a partir do momento que a gente percebeu que essa metodologia não podia ficar só com a Bia Santos, que eu consigo no máximo atender um número X de pessoas por semana, e são 7 encontros, então a gente ficaria muito limitado. É uma metodologia que está sendo muito bem aceita pelas empresas, então por que ficar fechado para nós? Então vamos colocar isso a serviço do mundo. Primeiro era para ser uma certificação presencial, porque era antes da pandemia, a pandemia chegou, virou um curso online, um curso que habilita você ser, a gente chama de facilitador autorizado, né? Você tem ali algumas premissas que precisa cumprir para poder, né, ser um facilitador autorizado, mas para você poder trabalhar e levar aí essa metodologia, né, para onde você quiser, para o Brasil, para o mundo, enfim. Então, a nossa missão tem sido, desde 2019, levar a saúde emocional às pessoas que estão inseridas dentro das empresas, apoiando-as a perceberem o quanto o manejo das emoções impacta diretamente na sua vida pessoal e profissional. E por que isso é importante? Porque não se fala de emoções dentro do ambiente corporativo, é feio, demonstra vulnerabilidade. E um dado que é importante, que é esse primeiro aqui do ladinho da árvore, que é de 66%, diz que 66% das pessoas não falam sobre as suas emoções dentro das empresas. Então, a gente tem muito campo aí para estar falando, né, para estar trabalhando.
E aí o convite para que você continue com a gente, continue recebendo os nossos conteúdos por e-mail, percebendo se essa realmente é, né, a sua pegada, ou pode ser a sua pegada. Tem pessoas que começaram na turma 1 dizendo, Bia, eu sou psicóloga clínica, será que dá, não dá? E aí a gente disse que dava e porque dava, e as pessoas vieram e estão se surpreendendo e amando a metodologia e prontas para trabalhar com ela. Antes de eu abrir para perguntas, fica o convite aí. Nós temos até a abertura da turma 2, né, duas aulas. A da semana passada a gente vai mostrar por que o psicólogo precisa atuar com empresas. Tem um mercado gigante aí que vocês podem vir olhar, perceber, e a gente quer partilhar com vocês nessa aula. E no dia 16 do 3, então, a gente vai falar como conduzir um plantão psicológico em empresas, e no final dessa aula a gente abre, então, as inscrições para a turma 2 de PPE. Os nossos contatos, estamos em todas as redes sociais, mas nesse momento, se você quer saber de tudo, você precisa estar na nossa lista VIP de e-mails. Vocês já estão, porque se vocês estão no webinar, vocês já estão na lista VIP de e-mails. Sugiro que abram os e-mails, tem muito conteúdo. Lógico que a gente está agora com uma sequência de 33 e-mails, porque está mais focado para a venda da turma 2. Depois a gente que passa a vender, passa as vendas, aliás, a gente vai lá dar atenção para a turma 2 e volta com os e-mails semanais, então não vai ficar sendo bombardeada a tua caixa de e-mails o tempo todo. Mas se você quer trabalhar com saúde mental e saúde emocional, nós sabemos que nós podemos agregar, porque a gente está aí com um serviço bastante inovador, e temos escrito tudo aquilo que a gente tem aprendido. Tudo aquilo que a gente tem aprendido, a gente tem escrito para partilhar realmente. Mas nos encontram, né, no site, por e-mail a gente responde, no Instagram, Facebook, no YouTube, um canal fechado no Telegram, que a gente vai partilhando ali algumas coisas que tem no mercado. Enfim, está sendo um prazer realmente poder partilhar tudo isso e abrir esses mercados. Terminei, Fernando, eu vou parar de compartilhar, deixar aqui só mais um pouquinho para... se de repente alguém quiser tirar uma foto, enfim, saber onde que a gente está. Fê, eu não sei se você quer complementar, porque você é o cara das pesquisas, né? Apesar que semana que vem você vai me ajudar bastante, mas, enfim, acho que é sempre válido dizer sobre essas pesquisas, do quanto a gente foi aprendendo sobre plantão psicológico e descobrindo que, afinal, o que é plantão psicológico em empresas? Ninguém sabe. Foi essa a conclusão que a gente chegou, né, Fê? E foi exatamente por isso que nós, até por uma questão de pragmatismo, da necessidade que nós temos de trabalhar com empresas, se ninguém sabe o que é, então vamos nós criar uma metodologia que funcione, que esteja adequada, e para funcionar e estar adequada significa que, como havia dito desde 2019, começámos a implementar, a testar, a ajustar, até chegarmos ao momento em que dizemos, ok, agora temos capacidade de explicar isto a outras pessoas, e daí fizemos esta turma piloto, que, nossa, a turma 1 foi a turma piloto, foi incrível, porque nos deu enorme satisfação de validarmos aquilo que nós fazemos, nós não, a Bia fazia, porque não sou psicólogo, por isso a Bia fazia nas empresas, e por isso começou a fazer sentido que outras pessoas fizessem também. Para que outras pessoas fizessem também, precisava de ter a mesma metodologia, até porque imaginem, por exemplo, chegarmos a uma empresa, e temos perdido esse tipo de empresas, empresas que têm 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 funcionários, 20.000 funcionários, e que algumas centenas ou milhares poderiam estar interessados em plantão psicológico. Nós não temos capacidade para dar esse serviço às empresas. Então percebemos que precisávamos de muitíssimos mais braços, e criando esta comunidade, agora sim estamos em condições de começar a evoluir para empresas um pouquinho maiores, para poder satisfazer essa necessidade de plantão psicológico. Nós temos aqui muitas questões. Eu espero sinceramente que as pessoas tenham percebido o que é realmente o plantão psicológico em empresas. Há aqui uma pergunta muito interessante que foi das últimas, mas eu acho que o mais interessante era que nós começarmos de baixo para cima. Por isso, as primeiras. E começarmos nas primeiras, fala bem. Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui do... Eu tenho aqui tudo. Eu tenho tudo. Tá bom? Porque aparece alguém travando, enfim, não sei se eu que travei. Eu tenho aqui tudo, então tenho aqui a Patrícia que faz uma pergunta logo, que diz, quando você atende na empresa e percebe a intensidade para verticalização clínica, você pode direcionar para a sua própria clínica e interromper o atendimento da organização? Ótima pergunta. E aí a Bia é perentória. A resposta é... Não. Isso mesmo. Na verdade, assim, ao trabalhar com as empresas, você vai perceber que a rentabilidade da empresa é infinitamente maior do que da clínica.
Então, se você começar a levar um por um para o teu consultório, você vai ter um problema, que é o problema de entrar. Aí o Fernando pode até dizer qual é a cláusula do Código de Ética, porque eu sou terrível para essas coisas, mas numa cláusula do Código de Ética, onde você vai estar atendendo pessoas e vai estar sabendo das relações muito próximas aí dessas pessoas. Então, você tem que fazer uma escolha, e a escolha é ou você atende uma pessoa e vai para a clínica e abandona a empresa, ou você continua com a empresa e encaminha essa pessoa. Na verdade, a gente nem encaminha, justamente para não ter o problema dele dizer que ele tinha um problema e que o psicólogo que estava dentro da empresa que disse que ele tinha que ir para um psicólogo, a gente orienta ele a procurar um profissional, mas não faz nenhum tipo de encaminhamento, tá, Patrícia? Isso é muito importante, tá, gente? Justamente por não ser psicoterapia, exatamente, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado para não fazer qualquer tipo de processo onde esse funcionário que já pode não estar bem, entra ali com uma ação dizendo que a empresa o adoeceu e a gente tem que responder algum processo em relação a isso. Por isso que a gente fica com a empresa. Porque se você leva o funcionário para o consultório, aí você vai ter meio que um angu de caroço. Não, aí é mesmo o código de ética que é explícito. Não deu para consultar agora aqui, até porque iria perder um bocadinho, mas o código de ética é perfeitamente explícito. Se você tem um cliente da empresa, não deve retirar os funcionários dessa empresa para levar para a clínica. A Júlia fez-me uma pergunta no privado. Júlia, eu peço desculpa, a minha intenção não era essa, eu não pensei, aliás, eu só depois é que vi que foi no privado. Mas é uma pergunta que faz todo o sentido as pessoas fazerem de âmbito geral, que é como é que podemos chamar no português de Portugal ao plantão? E isso é muito interessante, porque há pessoas que acham, efetivamente, e eu vou dizer, há pessoas que acham que plantão é um estrangeiro, no caso não é estrangeirismo, mas é uma palavra importada do Brasil. Estou agora a falar aqui em Portugal. E não, plantão é uma coisa que existe perfeitamente aqui em Portugal. Por exemplo, nos meios militares existem indivíduos que estão de plantão, ou seja, estão de serviço e de plantão, prontos a atuar. O mesmo se passa na medicina. Existem médicos plantonistas, por isso estão de plantão para qualquer situação. Reparem, olha que interessante, estão de plantão para qualquer situação emergencial. Por isso é que se chama exatamente o plantão psicológico, foram buscar essa mesma palavra, porque é uma situação normalmente de emergência, neste caso de apoio psicológico. Então é isso, plantão usa-se perfeitamente em Portugal, da mesma forma que se usa no Brasil, ou em Angola, Cabo Verde, Moçambique, enfim, em qualquer PALOP, ok? No caso, pronto, atender. A outra pergunta era, diz a Sílvia que eu trabalhei em uma... não é uma pergunta, é uma questão interessante, que é, a Sílvia Teixeira diz que trabalhou numa demanda de enchentes que houve aqui em Alagoas. Nossa, é isso mesmo, ou seja, Alagoas é uma enchente, é uma catástrofe, é uma emergência e aí estão alguns psicólogos, normalmente, não é normalmente, é sempre numa relação de 1 para 1 a fazer o apoio psicológico exatamente numa situação emergencial, neste caso uma verdadeira catástrofe, não é? Então, gente, a Patrícia diz, perfeito, Alete, o psicólogo não se pode valer da prática, interessante, vou ler devagar. Perfeito, Alete, foi o comentário da Alete. O psicólogo não se pode valer da prática clínica dentro da organização e às vezes a expectativa se não for bem tratada internamente e as pessoas confundem o time. Isto porque a ALT disse antes que plantão psicológico não é psicoterapia. Eu não sei se você quer comentar esta questão, Bia, mas é fundamental. Mas eu acho que vai muito na linha daquilo que a gente falou mesmo, né? Eu volto a dizer que nós tomamos um cuidado em montar uma metodologia onde a gente pode dirigir, onde a gente pode encaminhar, justamente para não dizer que é um processo de psicoterapia. É um processo de desenvolvimento, de educação emocional que a gente está fazendo ali dentro. Então, é exatamente isso. E se você leva para o teu consultório, você vai ter problemas fatalmente, tá? A Silvia conta que coordenou grupos de psicólogos nesse evento catastrófico e lecionou também ali numa faculdade de Alagoas. Que legal. A Jussara diz-nos aqui uma coisa que é muito interessante e que dá para refletir um pouquinho. A Jussara diz, mas o trabalhador pode ter as crises de urgência na sua vida, como lutos diversos, por exemplo, entre outros. Nesse caso, não seria plantão psicológico?
Dentro da empresa, não. Exatamente. Porque dentro da empresa entra uma terceira pessoa. Exatamente. Nesse caso, se ele tiver um processo de plantão psicológico dirigido, a gente vai orientar ele a procurar e a tratar disso dentro de um processo de psicoterapia. Ou se a empresa tiver, às vezes acontece, a gente entrar numa empresa que também tem um serviço de 0800. A gente fala, ó, faz uso do serviço de 0800 que a empresa tem. É bem comum, a gente já está entrando em empresas que também tem um serviço de 0800, tá? Mas não é o plantão psicológico dirigido, é um serviço de 0800 que a pessoa vai e conversa, e normalmente com um profissional que está fora da empresa, que não tem nenhuma relação com a empresa, nenhum trabalho nesse sentido. Ou convênio mesmo, porque faz todo sentido, se a pessoa está no luto e se precisa, então a empresa pode apoiar, então se tiver, por exemplo, um convênio, não é? A Júlia diz aqui, no seguimento daquela nossa conversa que nós estávamos a ter, eu depreendo que a Júlia é daqui de Portugal, e diz ela que, pois é, temos de trabalhar a mentalidade dos colegas e acabar com a resistência da relação aos estrangeirismos. Gente, isso é muito interessante, porque há quem tenha resistência aos estrangeirismos e depois há quem agarra os estrangeirismos no ar como se fosse sei lá o quê, e é importantíssimo nós evoluirmos. Gente, vocês não fazem ideia, quando nós começámos a trabalhar a conhecer, a estudar o marketing digital nos últimos 5 anos, 6 anos, a quantidade de palavras novas que eu aprendi na vida nos últimos 5 anos foi muito superior ao que eu tinha aprendido nos restantes 30 passados, e mesmo assim estive na informática, que também havia muita coisa nova. Então faz parte da evolução, é assim mesmo. Vamos lá às perguntas. Comunidade... Luciana, isso aqui eu marquei só para falar. A comunidade PPE é incrível. Quando estamos numa turma fazemos parte deste universo. Gente, é um universo muito bonito que estamos a conseguir criar, com pessoas absolutamente fantásticas que acreditam todas no mesmo objetivo. Isso é muito lindo. A Jussara faz uma pergunta direta. Bia, se o plantão psicológico, na sua essência, não atende a empresa, por que se escolhe utilizar esse nome de plantão psicológico nas empresas? Nossa, muito interessante essa pergunta. Porque a gente vai criar o termo plantão psicológico nas empresas. Nós criámos, exatamente. E porquê? Porque havia muita gente, como a Bia disse... Vamos dizer o que é, como se faz, exatamente. E aí vai passar não, já existe plantão psicológico nas empresas. Pelo menos na nossa e com a nossa metodologia, ok? E isso porque percebemos, como a Bia disse, que havia muita gente que estava a dizer que fazia plantão psicológico tradicional nas empresas, e aí sim é um pouco estranho, mas enfim. Patrícia... e quem está dentro da comunidade já sabe como que a gente vai fazer isso, né, Fernanda? Isso mesmo. A Patrícia fala aqui, perfeito essa fala, quando você falou sobre o que estava numa reunião a vender, perfeito essa fala, a forma de vender deve ser com outro foco. Exemplo, a mensuração do QVT. Sem dúvida, nós temos que nos adequar à linguagem da empresa cada vez mais, e isso, se queremos, efetivamente, prestar serviços às empresas, não podemos ir com uma conversa, como nós chamamos de psicologuês, porque a empresa não entende, nem tem que entender. Se somos nós que vamos até à empresa, somos nós que temos que fazer o esforço de falar a linguagem da empresa para que ela nos entenda perfeitamente. Depois temos aqui mais a Leite Aranda dizer que nossa Leite, você é uma querida, dizendo que Bia e Fernando nos acolhem, dão todas as ferramentas para atuarmos no plantão psicológico. Sim, é muito importante nós sentirmos que temos essas ferramentas para dar para quem vai trabalhar connosco também. O método tem roteiro, o método tem script, o que você fala na abertura, o que você fala no final. Exatamente. Até para você poder salvaguardar todas as partes. Ele tem ali, né, dentro da metodologia, como fazer o 5W2H, como fazer análise SWOT, enfim, todo o passo a passo. A Andrea Comena, Fernando coloca aqui, ela percebe muito isso dentro dos hospitais, e depois a Luciana comenta, eu só falei porque você pulou esse comentário, que é necessário. A gente tem pessoas na comunidade, na turma 1, Andrea, que vieram de hospital e que estão fazendo aí justamente para atuar nessa área, tá bom? A Andrea fala no ambiente hospitalar se encaixa perfeitamente neste momento tão exigido destes profissionais. Sim, gente, e aí em alguns casos é bem complicado, mas sem dúvida nenhuma encaixa perfeitamente, até porque uma das coisas que são muito importantes é realmente a capacidade de manejo, de dar a capacidade de manejo das pessoas às suas emoções, e tem sido um turbilhão de emoções desde que estamos aqui neste processo da pandemia. Enfim. Júlia
Mas como funciona se eu é que propuser... Eu acho que percebi esta pergunta da Júlia, que é como é que funciona se eu é que propuser o meu serviço? Ou seja, se eu estando num serviço propuser no próprio serviço o plantão psicológico em empresas. Deu para perceber, Bia? Eu acho que precisamos confirmar com a Júlia se é isso. Vamos perceber, eu não sei se é isso exatamente. Júlia, escreve aí, por favor. Por favor. A Kelly diz que a metodologia de vocês dá muita segurança para ir até às empresas, esse é o objetivo, é isso mesmo, Kelly. A Sheila diz-nos que sou servidora pública, também atuo com saúde mental e levar a saúde mental para as empresas sempre foi algo que me chamava a atenção. Nossa, é isso. Vem para cá. Vem chamar nossa atenção também. Vem para cá. Está no grupo do Telegram, os e-mails, corre lá, Sheila, entra lá. A Luciana deu-lhe uma resposta bem direta, que as pessoas equilibradas emocionalmente sempre estão mais engajadas e mais felizes e por isso são capazes de produzir mais e melhor e por isso é ótimo para as empresas. Olha só, as coisas estão efetivamente interligadas. A Patrícia diz que o termo que deu certo e encaixou perfeitamente no meu processo de venda foi humanização organizacional, onde a aba da psicologia se faz presente no escopo do projeto. Que legal, Patrícia, parabéns. Muito legal. Bem interessante, tudo aquilo que seja de levar a saúde mental e emocional às empresas é realmente um trabalho interessante essa saída do consultório. A Júlia diz-nos que eu também não encontrei a definição. Júlia, bem-vinda à equipa. Ainda estamos à procura da definição e para já existe uma. Vai partilhar. Para já existe a nossa da comunidade. Exatamente. Vem daí. O que é que nós temos mais? A Flávia faz-nos aqui uma questão importante, que se Kurt Lewin na teoria de campo, se nós utilizamos. Não utilizamos, vem da Gestalt, salvo erro, e por isso, nós utilizamos Abraham Maslow mesmo, aquilo que as empresas conhecem, como a Bia disse muito bem, então se tivermos que dar um embasamento, é mesmo esse. A Jussara pergunta, Bia, geralmente nas empresas o RH é quem identifica o colaborador para participar? A gente descobre isso juntos, Jussara. Na reunião de levantamento de necessidades, a gente descobre juntos. Tem todo um processo, né, que a gente precisa entender para poder colocar o serviço e para ele realmente funcionar. Então, a gente faz juntos. Pode acontecer, sim, dela identificar, mas nós auxiliamos, nós apoiamos, fazemos todo o processo. E como as empresas não é novo isso dentro das empresas, eles, de fato, seguem a orientação que a gente dá, e por isso acaba se tornando mais efetivo, né, bem mais efetivo. Ô, Fê, eu acho que você pulou alguém. A Júlia, ela colocou, vocês buscam necessidades, mesmo quando querem apresentar serviços? Opa, pulei sim. Eu acho que ela está complementando aquela pergunta que você achou que você sabia. Ajudou ou não ajudou? Porque eu não entendi aquela pergunta. Não, mas nós buscamos necessidades mesmo quando queremos apresentar serviços. Sim, os nossos serviços não são apresentados, se é que eu percebi. Nós não apresentamos os nossos serviços para incorporar os nossos serviços como uma coisa nova. Nós apresentamos os nossos serviços para incorporar um plano estratégico dentro da empresa. Se a empresa tem alguma espécie de necessidade que o nosso serviço encaixa, aí nós vamos lá e apresentamos. Mas não vamos apresentar um serviço novo só por apresentar a uma empresa. Então, é sempre para satisfazer uma necessidade. E, nomeadamente, a necessidade da empresa que nós apresentamos e satisfazemos qual é? Maior produtividade, melhor produtividade. Isso traduz-se em melhor qualidade, baixar o preço e ter uma produtividade cada vez maior. Qual é a empresa que não tem essa necessidade? É a busca permanente de todas as empresas. O que é que nós dizemos? Que isso consegue-se com funcionários perfeitamente equilibrados emocionalmente. Se não estiverem emocionalmente... Manejar suas emoções, né? Exatamente. Senão não conseguem produzir e dar o seu máximo. Então é isso. Íamos agora para... Nossa, isto é só um comentário da Luciana Mingote. Formatura à vista, é isso mesmo, a formatura está aí mesmo à vista. Dia 13 nós temos uma super formatura. E pá, a LT estar nas empresas é incrível, diz a Luciana, é verdade. Francisca de Fátima, quando se trata de um colaborador que apresenta um quadro depressivo, você encaminha ao psiquiatra? Nós não fazemos nenhum tipo de encaminhamento, até porque em 7 encontros a gente não consegue identificar, e nem é esse nosso papel. Quando nós vendemos os serviços para a empresa, nós não temos esse papel.
tá? Por isso que a pergunta anterior é muito importante. A gente ajuda a empresa a perceber quem são as pessoas que vão passar pelo plantão. E se a empresa já sabe que é uma pessoa que está com problemas, com dificuldades, ela já direciona para a área de medicina e segurança do trabalho, não vem para a gente. Na venda, nós deixamos bem claro que esse processo é um processo de educação emocional e não de tratamento do sintoma. Tá? Não é nosso papel tratar sintoma, porque se a gente começa a tratar sintoma, isso se confunde com psicoterapia, e isso a gente não faz. Eu acho que você pulou uma, Fernando. Ok, então qual foi que eu pulei? É só andar para trás e para a frente, não tem problema. Eu vou olhar agora aqui. Ok, eu vou continuando. Pode continuar. A Luzia diz, é possível utilizar esta nomenclatura PPE quando se trata de uma autarquia estadual? Eu diria que não faz muito sentido utilizar esta nomenclatura, mas pode-se utilizar a situação de plantão psicológico dentro da organização que é a autarquia estadual. E reparem, isto é muito interessante, porque é exatamente por isso que vocês ouviram dois nomes aqui. Um é aquilo que nós vamos para o mercado dizendo que temos, que fazemos plantão psicológico nas empresas, com uma metodologia que essa sim pode ser utilizada dentro da autarquia estadual. Qual é a metodologia? A metodologia do plantão psicológico dirigido. É algo que tem copyright, nós registamos e é exatamente o nosso método, e esse método faz sentido em qualquer tipo de organização. Legal, bacana. A Jussara fala que se tem um colaborador em que o PP não é recomendado, a gente não tem, mesmo que ele esteja passando por um processo ali, né, de uma questão emocional mais acentuada, nós vamos sempre trazer alguma novidade. Agora, se é uma pessoa que já está em fase de afastamento e tudo mais, lá no começo do processo a gente fala para a empresa se vale a pena realmente, né, colocar nesse momento, se essa pessoa precisa estar melhor para poder fazer algum tipo de ação realmente, né. A Patrícia diz-nos que já desde 2016 trabalha nessa área e é tão recompensador. Nossa, se é, a gente compreende, imaginemos, parabéns. A Suzley diz, quero saber dos rendimentos médios desse trabalho. Como renumera? Que rendimento, Fernando? Conhecimentos. Não, quero saber dos rendimentos médios desse trabalho. Como remunera? Então, nós estamos lendo coisas diferentes. Quero saber dos conhecimentos médios deste trabalho. Como remunera? Não, ok. Debaixo tenho a letra em baixo, aquela em cima, e esta é uma pergunta. Ok. A pergunta da Suzley, esta é exatamente isso. Quero saber dos rendimentos médios desse trabalho e como remunera. Não existem rendimentos médios, aquilo que existe é um rendimento de um trabalho que é feito em empresas e que as empresas existem para serem produtivas e que quando compram um serviço, normalmente pagam o valor de mercado desse mesmo serviço. Então, digamos que, dependendo do volume de trabalho que você tiver, consegue ser mais ou menos bem remunerada, porque é um serviço que você presta a uma empresa. E nós sabemos que os serviços às empresas são normalmente, ou devem ser pelo menos, pagos a preço de mercado. A Luciana Mingote diz que a Bia Fernandes são muito acessíveis, nos apoiam o tempo todo. Sim, de verdade, sou da turma piloto, legal, concordo, papapá. Agora são as meninas da comunidade. Exatamente, eu estou aqui à procura de... Dando força pra gente. A Dedete. É verdade. Na verdade, quando eu digo dando força pra gente, não é força para a Bia e para o Fernando, é força para a comunidade, porque isso faz tanto sentido para todos nós agora, né, que a gente quer que essa comunidade cresça muito. A Deodete fala, após ser facilitadora, já é possível atender as empresas utilizando a metodologia? Sim. Ah. Eu não sei se saltei alguma pergunta ou não, mas aqui a Júlia pergunta, e os encontros são sempre 7? Sim, na metodologia que nós temos, são sempre 7 encontros, exatamente. A Patrícia colocou a cláusula do Código de Ética aí, Fernando, dá uma olhadinha. O Fernando é nosso jurídico, tá, gente? Aliás, o Fernando é que faz contato com o nosso jurídico, então ele consegue responder melhor do que a Bia. Exatamente, Patrícia. Artigo 2, ao psicólogo é vedado desviar para atendimento particular próprio com finalidade lucrativa, pessoa em atendimento ou atendida em instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo. Seria esse? É exatamente esse, Patrícia. É absolutamente claro na sua
na sua essência. Não é? Ah, mas eu não sou um funcionário CLT, mas você tem uma proposta comercial que diz que você está prestando um serviço lá, tá? Exatamente. Então, É exatamente isso. questão. Perfeito. Apresentam serviços mesmo se não forem solicitados? Não, nós não apresentamos serviços se não forem solicitados porque não gostamos de perder tempo e também não vamos educar empresas porque a empresa tem uma missão e por isso ou nós temos qualquer coisa que se adeque à missão da empresa ou não perdemos tempo. Errado apresentar novos serviços às empresas? Não, e há empresas que estão disponíveis a isso. A nossa consultoria não faz isso. Que mais, Bia Santos? Caroline pergunta aqui, o ponto de partida para ofertar o PPE é uma solicitação específica da empresa? Algum indicador que querem alavancar, por exemplo? Perfeito, Carolina. É a sequência desta mesma pergunta. Normalmente está relacionado com perda de produtividade, absenteísmo, turnover. Agora com a pandemia eles percebem que as pessoas estão em casa ou estão trabalhando menos ou estão trabalhando mais, então tem muito estresse, né? Então tem normalmente atrelado a isso sim. Suzelei, você pergunta se podem abrir o que seriam esses ganhos. Não podemos abrir o que serão esses ganhos. Em que momento tenho essa informação? No momento em que entra dentro de uma comunidade de PPE, que é um circuito fechado, é um ambiente fechado, seguro, e aí nós podemos conversar, porque, Suzelei, imagino que você perceba que não sabemos quem está aqui, estamos numa informação que é pública e a única coisa que eu posso dizer é que prestamos serviços a empresas, por isso era a mesma coisa que de dizer quanto é que nós podemos faturar num treinamento, por exemplo, a uma empresa, e nós sabemos que há imensa gente. Por exemplo, estou-me a lembrar de palestras. Nós sabemos que o psicólogo adora oferecer palestras a empresas e é interessante porque, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella está a cobrar qualquer coisa como 200 mil reais para fazer uma palestra numa empresa. A única coisa que eu digo é, um dos dois está errado. Não sei qual, mas enfim, no meu ponto de vista, alguém tem aí, enfim, é uma situação de mercado perfeitamente normal. Isso, Zilei, a gente não vai abrir aqui até em respeito aos nossos clientes, né? Tem toda uma questão que é importante, tá? No curso a gente tem esse processo, mas aqui nós vamos ficar devendo. É rentável, é interessante, a empresa pode pagar, então tudo isso a gente pode garantir para você, tá bom? Eu estou aqui a escrever, Holding Company e post, porque é que eu estou aqui a escrever? É uma resposta que eu estou a dar aqui à Patrícia. Muito bom, Bia e Fernando, vamos fortalecer essa nomenclatura. Favor enviar as páginas das redes sociais, não consigo fixar o último slide. Eu coloquei aí em cima, vocês aparecem aí no amarelo. Daqui a pouquinho eu mostro o último slide também, aí vocês conseguem tirar uma foto, tá bom, de qualquer forma, o melhor é perceberem que se pesquisarem em qualquer rede social o @psicólogos in company, tudo junto, vocês encontram-nos no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja onde for. Psicólogos in company, tudo junto e em minúsculas, ok? Ele trabalha a educação emocional e o manejo das emoções, Jussara. É isso que o plantão psicológico em empresas faz. A gente ajuda ele a dirigir como que ele maneja as emoções dele. Então, tem uma educação emocional, mas tem um direcionamento desse manejo também, tá bom? E acho que acabou, certo? Certo. Eu tenho aqui aliás, tenho aqui uma pergunta, não acabou, eu tenho aqui uma pergunta da Júlia que eu não vou conseguir responder aqui no privado, mas a Júlia pergunta-me que há pessoas que não entendem, imagino CEOs, que não entendem a necessidade da proposta de plantão. Posso enviar a proposta? Júlia, você pode, mas eu não faço isso. Eu só envio uma proposta, nós só enviamos uma proposta depois de falarmos com a empresa, de conhecermos a empresa e se a empresa nos pede uma proposta. Não enviamos proposta sem haver um contacto prévio. Isso no nosso caso. Não quer dizer que esteja errado, o contrário, mas essa é a forma como atuamos na nossa consultoria há já 7 anos, pelo menos. Júlia, gratidão. Você escreveu company errado e eu só consigo retirar e não alterar. Falta um A lá que a Kelly avisou a gente. Eba, nossa. Júlia, isso que você está falando, se a empresa não quer ou se ela não pediu, você tem que caminhar para as empresas conhecerem o trabalho, um portfólio. O portfólio nós podemos encaminhar. A proposta, eu não vou mandar uma proposta para uma necessidade que a empresa não tem. O
portfólio é um documento, né, que a gente tem, onde a gente mostra quais são os serviços que a gente tem, e aí a empresa tendo interesse entra em contato com a gente. Normalmente a gente marca uma primeira reunião, e aí é nessa reunião que a empresa diz se ela quer uma proposta ou não. Aí se ela diz que ela quer, a gente faz, se ela diz que ela não quer, a gente não faz. Porque proposta demanda tempo, né? Demanda energia, e você não vai fazer várias propostas sem ter essa solicitação. Ok, obrigada. Júlia, dou uma sugestão à Suzlei e à Júlia, que estão aqui a mandar uma pergunta privada. Por favor, entrem em contato connosco. Vocês podem contactar-nos através se entrarem dentro do nosso site, psicologosincompany.com, vêem lá os nossos contactos, mas podem nos contactar também. Bia, vamos colocar aqui o nosso e-mail, pode ser? Eu vou colocar outra vez aqui, só para vocês poderem tirar. Têm aqui os nossos contactos e têm aqui o nosso e-mail, que é falecom@psicologosincompany.com.br. Se você tiver alguma pergunta que queira fazer diretamente, nós temos todo o gosto em responder e conversarmos um pouquinho. Está bem? Perfeito, gente. falecom@psicologosincompany.com.br. Mande um e-mail que a gente vai ter um super prazer em responder. E que delícia, que bom estar aqui com vocês, que bom estar partilhando esse mundão. Deixa uma palavrinha aí de despedida para a gente do que vocês acharam dessa aula. E que delícia. Queria saber agora, queria feedback. O que vocês acharam? Fez sentido, não fez? Porque tinha muita gente que quer trabalhar. Então, a aula foi realmente focada aí, né, para poder mostrar o que é esse mercado, quais são as possibilidades. Isso, Té, a gente vai estar na próxima aula com certeza. Obrigada, Sheila, Suzilei. Que bom, que ótimo, gente. Júlia, ficamos à espera dos nossos contactos e outras pessoas que nos queiram contactar. Por favor, adoramos conhecer gente, senão não estávamos a trabalhar nesta área. É isso mesmo. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Que a Francisca está falando, essa pergunta da Luzia, a minha internet falhou. É possível usar essa nomenclatura quando se trata de autarquia estadual? Perdi a resposta. Francisca, eu repito muito rapidamente. Por isso é que nós temos uma metodologia que é de plantão psicológico dirigido. Então, a metodologia, sim, pode ser utilizada dentro da autarquia. Quando nós falamos de plantão psicológico em empresas, organizações, estamos a falar no âmbito geral. Mas a metodologia, sim, adequa-se perfeitamente. Adequa-se, como é que se dizem no Brasil? Adequa-se. Nossa, aqui em Portugal diz-se adequa-se, olha só a diferença. Então, adequa-se perfeitamente a metodologia de PPD, Plantão Psicológico Dirigido. Gente, eu acho que da nossa parte... Vem com a gente, dia 16. Dia 16, sim, no dia 16 de março nós vamos abrir... Comunidade, João, essa comunidade está fortíssima. Para vendas, para a entrada nessa turma 2. Gente, porque é que nós estamos a fazer estas aulas, entretanto? Para que você nos conheça, para que eu ouça falar de PPE e para perceber se faz sentido ou não aquilo que nós estamos a dizer, se faz sentido para você. Se fizer sentido para você, será um prazer muito grande ter você a engordar esta comunidade de PPE que está a crescer e que nos está a deixar muito, muito, muito felizes, porque conseguimos, de verdade, estamos a conseguir mudar o mundo, uma pessoa de cada vez, uma empresa de cada vez, um psicólogo de cada vez. Nós conseguimos, efetivamente, deixar o mundo melhor. Parece quase uma frase de Miss Universo, mas, gente, não são frases feitas, são aquilo que nos fazem sentir, que nos fazem acordar de manhã com um sorriso e cheio de vontade de partilhar e começar a preparar a próxima aula de terça-feira para você. E prometemos que vamos ter mais informação, boa informação, e esperamos para você na próxima terça-feira. Bia, esta é a minha despedida aqui desde o Porto. Um grande abraço. Um grande abraço para você, até a próxima terça-feira. E se conhece psicólogo que também está querendo entrar nessa área, traz para cá para a gente contar um pouquinho, quem sabe não pode ser também legal para eles. Leda, obrigada, Kelly, obrigada, Kelly está rindo do Miss Universo com certeza, e um abraço, gente, beijo, Lu, tchau, tchau, você não me note.